Olá, sejam muito bem-vindos. Você que tem assistido nossas mensagens, nossos estudos, tem acompanhado nosso canal. Eu quero agradecer e desde já te pedir para acompanhar aqui uma leitura que eu vou fazer do livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 15, que diz assim: E beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Somente esse versículo. Bom, vamos em partes, né? Beijou a todos seus irmãos. Quem fez isso? José. Quem foi José? José do Egito, né? Filho de Jacó. Ele é uma pessoa muito conhecida na história da Bíblia. E aqui nesse versículo que nós lemos, a Bíblia diz que ele está encontrando e beijando a seus irmãos. Mas o detalhe é o seguinte: quando você vê esse versículo, parece que é simples, né? Um irmão beijar outro irmão, tranquilo. Só que o que tem por trás dessa história? É sobre isso que eu quero compartilhar hoje. Se nós voltarmos 8 capítulos aqui na Bíblia, nós vamos ver que a história de José, né? José foi um adolescente, um rapaz, que aos 17 anos ele teve um sonho. E qual foi o sonho que José teve? Ele sonhou que o sol, a lua, as estrelas se curvavam perante eles. E ele conta esse sonho para quem? Para os seus irmãos. Aparentemente parece ser algo inofensivo, né? Mas aquela atitude dele de contar isso para os seus irmãos despertou neles um grande ódio. Eles sentiram inveja do sonho que ele contou, né? E aí eles falaram assim: uai, como assim você está contando esse sonho para nós? Você está querendo dizer que nós vamos nos curvar perante você? Provavelmente ele contou até sem maldade, né? Mas aí a Bíblia vai dizer também, né, que lá em Gênesis 49, 39, que um dia eles estavam caminhando e José chega e diz: ah lá, já vem um sonhador mor. Olha, vamos pegar o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos matá-lo. Aí o outro fala assim: não, não mata não. O sangue dele vai ser sobre nós. E eles começam a dialogar entre eles e chegam num consenso. Qual foi o consenso? Jogaram José em um buraco e depois concordaram em vendê-lo como escravo para um grupo de mercadores que estava passando. José é vendido como escravo, só que para o pai eles contaram uma mentira. Contaram uma mentira para o pai Jacó. Falou que José tinha morrido, que uma fera tinha engolido ele. E o fato é que José vai parar no Egito como um escravo. E aí a história é bem longa e bem conhecida também, né? Ele chega no Egito e Deus era com ele, Deus guardava ele em todos os momentos. Ele estava primeiro na casa de Potifar, e lá ele servia a Potifar, ele administrava a casa de Potifar. Acontece uma série de coisas, né? A mulher de Potifar denuncia ele por assédio, mas ele não tinha feito nada contra ela, ele era um homem justo. Ele vai parar na prisão injustamente, e lá na prisão ele conhece dois rapazes, dois homens, que tiveram um sonho e conta o sonho para ele. E aí ele fala assim: olha, esse sonho de vocês significa o seguinte: esses dois homens que tiveram um sonho e contou para ele, um era o copeiro do rei e o outro era o padeiro. Então ele fala para os dois assim: para o padeiro ele fala assim: olha, esse sonho seu significa que você vai morrer. E para o copeiro ele fala assim: olha, esse sonho seu significa que você vai sair da prisão e vai voltar a servir a Faraó. E do jeito que José falou, aconteceu, né? Passa alguns dias, o padeiro morre, passa alguns dias, o copeiro é liberto da prisão e volta para o seu antigo ofício, que era servir o Faraó. Beleza, quando ele está saindo da prisão, José fala assim: lembra-te de mim quando estiveres lá diante do Faraó. O copeiro esquece de José e passam-se algum tempo e ele não lembrou de mencionar José. O detalhe é: Faraó um dia teve um sonho. E Faraó manda chamar todo mundo para tentar interpretar o sonho dele, porque aquilo estava trazendo aflição para ele. Então ele manda chamar os feiticeiros, os sábios, os magos, os filósofos, os pensadores, e ninguém adivinhava, interpretava o sonho do faraó. Um dia o copeiro fala assim: olha, faraó, eu conheci um cara na prisão que interpreta sonhos. Aí Faraó fala assim: ah é? Manda chamar esse cara.
O detalhe é, qual que era o sonho? O faraó tinha sonhado 7 vacas magras, 7 vacas gordas, a vaca magra engolia a vaca gorda e ele não estava entendendo nada. E eles chamam José. José chega diante de faraó e ali a sua história já começa a mudar. José chega e fala assim, o faraó pergunta para ele, né? É verdade que você interpreta sonho? Ele fala assim, olha, o meu Deus me dá esse dom de interpretar. Na verdade, é o Senhor que interpreta, o Senhor me usa nessa área. Aí ele fala o sonho, ele conta o sonho dele para José. José fala assim, deixa eu interpretar. E aí ele fala, ó rei, ó faraó, significa o seu sonho o seguinte, que virão 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome nessa terra. E esse sonho está sendo um aviso para você. Faraó fica contente, né, com aquela revelação de ter encontrado alguém que tinha interpretado o sonho dele, e ele manda tirar José da prisão. José agora começa a servir, a administrar, a governar ao lado de Faraó. Faraó manda colocar vestes reais em José, manda colocar um anel de ouro na mão dele, no dedo dele, que significava autoridade, e ele fala assim, abaixo de mim, José manda e desmanda aqui nessa terra. E José então começa a trabalhar. Como assim trabalhar? Ele fala assim, olha, tá vindo 7 anos de miséria. Primeiro vai vir de fartura, mas depois vai vir de miséria. Então eu vou começar agora a administrar, vou começar a guardar, vou começar a trabalhar para que durante o tempo de miséria não falte comida para nós. E assim José começa a trabalhar dia e noite. Só que tem um detalhe, quem que eu contei agora há pouco que tinha vendido ele como escravo? Os irmãos. Os irmãos mentiram para o pai Jacó, né? Oh, nosso irmão morreu, José. E Jacó, durante todo esse tempo, achou que seu filho tinha morrido. Detalhe, começa a vir uma grande fome sobre a terra. E aí não tinha alimento para buscar, para comprar. Existia dinheiro, mas não existia comida. E Jacó chama seus filhos e fala assim, olha, está tendo fome, está tendo miséria. Vai até no Egito comprar comida, porque eu estou sabendo que lá tem comida para vender. Os seus filhos, então, né, junta seus cavalos, suas acessórios de viagem e vão até o Egito buscar alimento. Quando eles chegam lá, quem que eles encontram? José. Detalhe, gente, José reconheceu eles, porque José, ele estava vestido com roupa de rei, né, com roupas reais. Então eles não reconheceram José, já tinham se passado 13 anos. José agora já era um homem, já era adulto e ainda estava com roupa de rei. Ele olha para os irmãos e reconhece os irmãos, mas ele não deixou que aquele ódio, aquela raiva contaminasse seu coração. Na verdade, ele não guardou ódio, não guardou raiva de seus irmãos, né? Ele reconhece a eles, aí acontece uma série de coisas que eu não vou entrar no detalhe. Ele fala com eles assim, olha, ele não se revela primeiro quem ele era, né? Mas ele passa um aperto nesse primeiro. Ele fala assim, olha, vocês são espião, vocês vieram aqui para espionar minha terra. Ele fala, não, senhor, nós não somos espiões, nós viemos aqui comprar comida. Aí ele fala assim, então, vocês vão deixar um irmão de vocês aqui e vai lá, né, levar a comida para sua terra e depois vocês voltam. E eles, não faça isso e tal. Então José começa a fazer uma série de coisas ali para passar uma pena neles, fala com eles para deixar um irmão para trás, eles deixam Simeão, vai para casa, chega em casa, conta para o pai o que aconteceu. Até então ninguém sabia que ele era José ainda. Chega em casa, conta para o pai e fala assim, olha pai, ele mandou a gente trazer o nosso irmão mais novo, que era Benjamim no caso, né? E o pai fala assim, não, vocês não vão levar Benjamim não, porque agora eu não vou perder mais um filho. E aí começa a conversar e negociar e no fim eles entram em acordo com o pai Jacó de voltar no Egito novamente, contar José para buscar alimento. E quando eles estão chegando lá, tem um detalhe. José, eles veem ele chegando com Benjamim. Benjamim era o irmão mais novo de José, filho de mãe, filho da mesma mãe, porque Jacó tinha 12 filhos com 4 mulheres diferentes, total de 12. Desses 12, José e Benjamim eram filhos da mesma mulher, Raquel, da mesma mãe. E José, quando vê o seu irmão Benjamim,
ele sai de perto deles para chorar, porque eles não podiam ver ele chorando, não podiam saber quem ele era. E depois de um certo tempo, José ele se revela para eles. Ele chega para eles e fala assim: Eu sou José, aquele a quem vocês venderam como escravo. Na verdade, estava passando um filme na cabeça de José, né? Que ele começa a lembrar do sonho, ele começa a lembrar de tudo que tinha acontecido. E o que ele fez? Eles começam a olhar entre eles e falam assim: E agora? Nós estamos mortos. Esse cara virou autoridade, vai matar a gente. José, então, tem uma das cenas mais bonitas de toda a história da Bíblia, né? A Bíblia diz, esse versículo que eu li no início, que José beijou seus irmãos, se lançou sobre eles e chorou. E aí eu te pergunto, né? Depois de toda essa história que José passou, eu fiquei lendo a palavra e meditando. Por que José teve essa atitude de perdoar? E eu vou te explicar o motivo. Gênesis capítulo 33, versículo 4. Então Esaú o abraçou e beijou e choraram. Vou explicar. José, ele perdoou a quem? Seus irmãos. José era filho de quem? Jacó. José era um dos filhos mais novos de Jacó. Só que tem um detalhe, quando nós voltamos em Gênesis 33, nós vamos ver a história de dois homens, dois irmãos. Quem foram esses irmãos? Esaú e Jacó, ou seja, pai e tio de José. Esaú e Jacó eram dois irmãos que não se falavam, tinham 20 anos que eles não se falavam. Não vou explicar a história toda para não estender, mas tinha 20 anos que eles não se falavam. Esaú e Jacó não se conversavam, não se falavam, não se trombavam. Jacó tinha saído de casa, brigado com seu irmão por uma questão de herança, por uma questão da bênção da primogenitura. Esaú entendeu que tinha sido enganado pelo seu irmão e a mãe chama Jacó e fala assim: foge, porque o seu irmão vai te matar. E ele fugiu, conheceu Raquel, conheceu Lia, casou, teve filho, tinha 20 anos que eles não se viam. Quando ele fica sabendo que seu irmão Esaú está vindo, ele pensa assim: estou morto, meu irmão está vindo para me matar. E ele pega os filhos, divide os filhos e as mães dos filhos, que ele tinha filhos com Raquel, com Lia e com as suas servas. Ele divide a sua turma e fala assim: se Esaú vier por um lado e matar esse lado de cá da minha família, pelo menos uma parte da minha família vai sobreviver. Ele estava preservando a sua descendência, pelo menos um filho sobrevivesse para não findar a sua descendência. E o que acontece? Quando Esaú chega perto dele, também é uma passagem bonita, né? Jacó já estava todo armado, pensando assim: Esaú vai tentar me matar. E ele começa a pensar dia e noite naquilo, ele não estava nem dormindo direito. Então, ele conversa com alguns dos seus servos, ele junta presentes para levar até Esaú. Ele prepara comida, mantimento, pega gado, pega cabra, ovelha, e fala assim: vou levar isso aqui para abençoar meu irmão. E separa aquele monte de presente para levar para ele, e pensa assim: mesmo assim eu acho que ele vai me matar. E quando ele chega perto de Esaú, diz a Bíblia que Esaú fala assim: para que esses presentes? Não é para você, meu irmão, não precisa, eu já tenho muito. E pula sobre o pescoço dele e o abraça. E eles então, a Bíblia diz que Jacó o abraça, o abençoa e choram os dois, né? Esaú, que tinha 20 anos, que estava brigado com seu irmão, também chora e se lança sobre o pescoço dele. Eu disse agora há pouco que Jacó tinha dividido a sua família em 4 partes. E quem estava atrás? Diz a Bíblia que ele pega as suas servas e coloca na frente, depois, mais atrás um pouco, ele coloca a Léia com seus filhos, e por último, ele coloca Raquel e o seu filhinho José. Ou seja, José estava atrás e José viu, assistiu aquela cena de camarote, né? O seu pai e o seu irmão, seu tio no caso, né? Irmão do seu pai, que tinha 20 anos que eles não se falavam. Uma cena que parecia ser uma cena de tragédia, parecia que ia terminar em morte, mas Esaú perdoa o seu irmão, pula sobre o seu pescoço e chora. José era uma criança, mas ele ficou com aquela mente, né, com aquela lembrança guardada na sua mente. Ele ficou com aquela mentalidade. Ele cresceu com aquela mentalidade daquela cena, daquele perdão que ele viu na sua infância. E eu quero, desde já também te falar, né? Nós temos que criar lembranças de perdão, de amor na nossa casa, na nossa família, no nosso lar. Nós temos que criar lembranças
de coisas que vão gerar frutos na vida dos nossos filhos, dos nossos familiares, da nossa descendência. E José foi um menino que cresceu com aquela cena na sua cabeça. E agora, diante de toda a crueldade, toda a maldade, toda a perversidade que seus irmãos fizeram com ele, agora você começa a entender, né, por que ele teve a decisão de perdoar. Porque quando ele era criança, ele viu seu pai e seu tio, que tinham brigado, né, à beira da morte. 20 anos que não se falavam, um se lança sobre o pescoço do outro e chora. E agora, quando ele vê diante de tudo que seus irmãos tinham feito com eles, e ele agora na autoridade, ou seja, ele podia mandar matá-los, ele podia mandar prendê-los, ele podia mandar chicotear, fazer o que ele quisesse, ele tinha autoridade na mão. Ele tinha dinheiro, ele tinha poder, tinha autoridade. Mas ele chora, pula no pescoço dos seus irmãos e libera o perdão. E ele fala com eles assim: olha, eu perdoo vocês. Vocês não me mandaram para cá. Foi o próprio Deus que me mandou, porque se eu não estivesse aqui, eu não iria conseguir prover alimentos para que nós sobrevivêssemos. Ou seja, ele está falando o seguinte: vocês, todo mundo ia morrer de fome, mas o Senhor me mandou na frente para, como autoridade, preparar alimentos para todos vocês e para salvar a nossa família. Eu perdoo vocês. Então ele abraça os seus irmãos e chora. E eu quero deixar um título para essa mensagem: a força do perdão. O perdão, ele vai liberar a sua vida para que você possa crescer em todas as áreas da sua vida. O perdão, ele vai trazer benefícios para a sua vida e para toda a sua posteridade. Então, não fique guardando rancor, guardando mágoa, alimentando sentimentos que vão te fazer mal para a sua vida. Libere o perdão e você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Um grande abraço, fique com Deus.